20 de agosto de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. E olha só, a tensão causada em Brasília por conta aí dos vazamentos de Greenhalgh me lembra os terremotos, que é justamente o resultado daqueles movimentos das placas tectônicas que geram tensões na corte terrestre e no manto superior. Com o tempo, a tensão chega a um ponto de ruptura, que libera então o tremor na Terra. Alguma semelhança desse episódio da natureza com o episódio político lá em Brasília? Penso que não, é tudo muito igual. As tensões vão gerando um clima que cada vez se tornam tão mais fortes que gera o quê? Uma ruptura. Por isso, espera-se então a queda de um ministro. Mas o que vem depois? Assim como no terremoto, passado algum tempo, tudo volta ao normal. Na Corte Superior, a mesma coisa. Cai um ministro, o atual mandante coloca outro da mesma turma. E aí? Para que serviu o terremoto? Pois é, essa é a pergunta que eu faço. Estamos sim lutando, assinando pedidos de impeachment, é justo, é nosso direito, mas a realidade é essa, meus amigos. Ao se derrubar um ministro por impeachment, vai ser colocado outro no lugar da mesma turma. Claro que isto não tira a responsabilidade das costas de Rodrigo Pacheco, que é hoje, sim, o maior covarde político do Brasil. Ele nunca sequer tentou, nunca sequer fez de conta que ia tomar alguma atitude para defender, sim, a verdadeira democracia. Muito pelo contrário. Prova é que hoje ele está dentre aqueles que participam de uma cúpula, com uma cúpula que almoçou juntos hoje. Presidente do Supremo, presidente do Brasil e os dois presidentes do Congresso Nacional, além dos outros ministros da Corte. Estava presente também o presidente do TCU e da AGU. É muito engraçado nós vermos as três instituições juntas, almoçando numa mesa, com a Advocacia Geral e o Tribunal de Contas. Para que serviu esse almoço? Claro, esta reunião prova perfeitamente que a conversa poderia servir para alguns itens específicos. Emendas parlamentares, né? Aquela que o Dino liberou ao atual mandante brasileiro decidir como e quando quer liberar emendas para o Congresso, né? Foi-se falado com certeza sobre a censura das redes sociais, que dizem que a partir de setembro poderão até votar algumas pautas que estão lá no Supremo para tratar da censura das mídias. Claro que isso foi falado. E também foi conversado o quê? Uma maneira de se passar o pano nas costas do Xandão, que está sofrendo toda a pressão. Vamos combinar entre nós como fazer para que esse assunto desapareça. E aí surgem notícias, inclusive verificadas hoje no site Metrópolis, por exemplo, que como moeda de troca para a oposição, nessa reunião foi tratada aí a possibilidade de se encerrar o inquérito das fake news, que já está perdurando por 5 anos, sem que ainda tenha se chegado a qualquer tipo de conclusão. As conclusões não existem, porque não existem crimes confirmados para se aplicar a lei contra essas pessoas. O que se encontrou até hoje foram narrativas criadas por aqueles assessores do gabinete do ministro Moraes. Né? Eu dou os nomes e vocês esquentam, requentam, criam um relatório para mim. Mas não existe relatório forte o suficiente para explicar crimes que não aconteceram. Essa é que é a verdade. E aí estão dizendo também que com essa saída do X, saída dos escritórios do X aqui no Brasil, muito possivelmente em setembro, então, eles vão aproveitar para lançar
em pauta lá no plenário do Supremo um julgamento para se criar, então, a lei da censura. Esse é o nome, não vamos ficar procurando outros termos. Querem realmente calar a boca das mídias sociais. Tanto é que já está aí também se articulando um uma decisão para que nenhuma pauta do governo federal seja mais tratada pelo aplicativo WhatsApp também. Porque é justamente por causa do WhatsApp que o Greenhalgh tem esses 6 GB de informação nas mãos. Tudo isso é um assunto que claramente foi usado nesse almoço de hoje, né? Agora, fica muito difícil vocês imaginarem que essas coisas aconteceram por um acaso. Não. Tudo isso que está acontecendo e sendo revelado agora vem sendo preparado há muito tempo. Desde os tempos em que se tentou calar o ex-presidente da República. Desde o dia que o xerifão da corte impediu o ex-presidente de colocar Ramagem como diretor da Polícia Federal. De lá para cá, foram arquitetando planos. Para quê? Para calar a direita, não importando de que meios fossem utilizar para isto. E aí, claro, novidade e surpresa nenhuma quando vemos que o ex-deputado federal e hoje um Zé Ninguém como Alexandre Frota era um moleque de recados daquele ministro para os seus assessores. Olha, investiguem isso. Como foi o caso levantado ontem, dizendo que o Frota mandou os assessores investigarem os brasileiros que protestaram contra os ministros lá em Nova York durante aquele evento do Lead Brasil, né? O Lead do João Dória. Aquelas reuniões que não servem para nada, a não ser para gastar dinheiro público e comerem do bem bom, do bom e do melhor e tramarem contra a nossa democracia. Essa é a verdade, né? Por isso, de nada também adianta. Eu vou ser franco, sei que muitos de vocês não vão gostar, porque evidentemente todos vocês esperam o quê? Notícias boas. Mas eu sou realista. Não adianta trazer ilusões positivas, quando na verdade a realidade é outra. Essa PEC para impedir decisões monocráticas de ministros também de nada adianta, nada vai resolver. Porque o que eles não puderem decidir monocraticamente, vão decidir em plenário junto com os outros. Porque quando um ministro fala algo, os outros não vão contra. Todos apoiam. Um apoia o outro. Ah, então não posso mais tomar uma decisão aqui sozinho, monocraticamente, eu ponho no plenário. Mas antes de começar a reunião já estão todos cientes do que vai ser tratado e já vai estar combinado o sim para aquela decisão que poderia ter sido tomada monocraticamente por um ministro. Então, essa PEC também nada resolve. Aí vocês vão perguntar para mim, poxa, Paulo, então, o que pode resolver? Bem, o que poderia resolver, primeiramente, seria a pressão do povo. Isso é fato. Uma pressão popular, que nem a gente vem citando e muitos estão citando, que é uma greve geral, greve limpa, sem distúrbio, sem quebra-quebra, sem paralisação de rodovias, nada disso. Simplesmente a população brasileira cruzarem os braços, principalmente os caminhoneiros e o agronegócio. Essas duas categorias cruzando os braços e o povo nas ruas dando apoio, 3 dias causam prejuízo inestimável para o governo e a pressão política se torna insustentável, até porque a fama já está correndo o mundo afora. O mundo já está sabendo o que está acontecendo no Brasil, por conta do Elon Musk, que vem divulgando no próprio X tudo o que está acontecendo na corte brasileira, e agora com Greenhalgh, que é um jornalista lido no mundo inteiro. E ele não usa simplesmente um site pessoal ou uma rede social, ele usa jornais dos quais ele participa como colunista. Então o mundo sabe o que está acontecendo. Tudo isso associado com uma pressão popular, sim, pode mudar o sistema. Fora isto, qual seria a outra opção? Os parlamentares começarem a impedir o Congresso de trabalhar.
Isso seria legal, realmente faria aí uma pressão muito grande em 2 presidentes do Legislativo que em janeiro de 2025 caem fora. Então qual é a pressão que eles vão sofrer em 5 meses pela frente? 4 meses, né? Pela frente, 5 meses, sei lá. Nenhuma. Até porque, atualmente, quem está governando não é o Legislativo, é o Executivo junto com o Judiciário. Ou seja, o Legislativo funcionando ou não, todas as decisões necessárias que não puderem ser tomadas pelo Legislativo, o Supremo assume. Por o quê? Falta de ação do Legislativo, como já aconteceu em outras decisões que foram tomadas, por exemplo, com relação ao porte de armas, drogas, que o próprio Supremo disse que como o Congresso não tomava decisão, tomaram eles. É muito difícil a situação para nós. Não é impossível, não é um túnel sem saída, mas não é tão simples. Sabe, onde eu fico me perguntando, onde estão aqueles influenciadores que há 2 meses e meio atrás já estavam aí cantando que os Estados Unidos iria tirar o visto do xerifão lá da corte, e que eu disse que isso não iria acontecer, e até me criticaram, lamentavelmente, dizendo que eu estava querendo saber mais que a ex-juíza, que o fulano de tal. Não, é porque não é assim que funciona. Não se fala mais do assunto. Por quê? Porque para tudo tem que existir um motivo claro, um motivo lógico. Ou seja, tem que haver uma denúncia realmente oficial e fundamentada para que um governo qualquer, no caso dos Estados Unidos, tome uma decisão mais drástica de impedir aquele ministro de entrar no país. Ele não é julgado aqui. Ele não está condenado aqui para sofrer uma represária. Mas tem a Corte Internacional Penal. Sim, mas para isso é necessária uma denúncia lá naquela corte. Aquela corte tem que determinar que ele se tornou um agressor dos direitos humanos. Isso também não aconteceu. Portanto, não adianta ficarmos aqui com ilusões, sabe, sonhando como se estivéssemos à noite com a cabeça no travesseiro, vagando pelo pensamento até pegando sono. Não é assim. O cidadão, quando acorda com o despertador às 6 horas da manhã e levanta, ele põe os pés no mundo real, e o mundo real mostra as coisas como são verdadeiramente. Né? Então, nós temos sim que dar apoio, primeiro, para essa manifestação do dia 7, que muito embora seja uma manifestação a mais, com certeza vai superlotar a Avenida Paulista, vai bater recorde, com certeza, de público, até porque está sendo chamada por vários parlamentares de direita, o próprio Eduardo, o próprio presidente Bolsonaro, todos estão chamando. É um primeiro passo? É, mas não pode parar. É uma manifestação que não pode parar. Tem que ter continuidade, tem que ter frequência para criar a pressão. Por isso, como a coisa está ficando quente, está pegando fogo, já existe então aí dentro do próprio Supremo a ideia que é melhor encerrar esse inquérito das fake news, justamente porque seria uma forma de apaziguar um pouco os ânimos. Um pouco. Não iria resolver muito, mas ajudaria. Por quê? Tiraria aquela pressão contra os alvos da direita. Possivelmente isso poderia também diminuir das costas do ex-presidente brasileiro algumas sentenças que dizem estarem prontas para serem tomadas, que eu também já tenho dúvidas se serão tomadas. Não me surpreendo se o Supremo decidir punir o ex-presidente, mas eu penso que já se passou muito tempo desde as primeiras ameaças. Por que até agora não aconteceu nada? Porque tem as eleições, isso pode interferir. Não creio que seja. Muito pelo contrário. Eu acredito que estão pensando 2 vezes. Primeiro, porque não existe crime cometido pelo ex-presidente para ele ser condenado por alguma coisa. Isso é fato e nós sabemos. Mas como eles não jogam limpo, eles poderiam tomar uma decisão a si mesmo, inventando, através daqueles assessores do ministro, inventarem, darem aquele jeitinho, se virarem para criar um relatório para punir o ex-presidente. Poderiam ter feito isso, não fizeram até agora. Por quê? Tudo tem consequências. Fatalmente, uma atitude mais drástica contra o ex-presidente brasileiro
vai tornar a situação, a tensão política muito mais grave, muito mais séria. Então, para que isso? Vamos então amenizar, acaba com esse inquérito, tira um pouquinho a pressão. O ex-presidente já está inelegível de qualquer forma, não é? Ele está sendo obrigado a seguir a cartilha do Valdemar Costa Neto, que obriga ele a apoiar prefeito tal nessa cidade, prefeito tal naquela cidade. E a prova disto é que o Valdemar Costa Neto, que estava sendo aí investigado no Supremo Tribunal Federal por aquele ministro, teve essa investigação encerrada hoje. Encerraram a investigação contra o Valdemar Costa Neto. Ele está livre de investigação. Ele que é o dono do PL. O que será que aconteceu para ele escapar desta investigação? O que houve nos bastidores? Então, meus amigos, o jogo é sujo, é difícil. Ah, então o mito tinha que sair do PL. Ok, ele sai do PL e vai rodar o Brasil de que jeito? Isso custa dinheiro, isso é caro. Ele precisa de uma representatividade para rodar o Brasil, fazendo a sua propaganda política, enquanto apoia os prefeitos de cada cidade, e levantando, manter em pé a bandeira que sempre carregou, de manter os patriotas unidos. E se ele sai do PL, para qual partido iria? Sendo que o PL hoje é o maior partido, conservador no caso, né? Ele iria para onde? Para o Novo? Não dá, o Novo é pequenininho, tá limpando, tá jogando fora quem não prestava e tá colocando gente boa lá dentro. Mas é um partido pequeno, não tem um fundo eleitoral suficiente para bancar despesas, bancar salários. Então não é tão simples. O nosso presidente hoje é um funcionário, ele é obrigado a seguir a cartilha. E agora nós estamos sabendo que ele está seguindo a cartilha de alguém que acabou se livrando de investigação lá no Supremo. Isto tudo tem razão de ser. Isso não é de graça. Certamente o Valdemar Costa Neto terá que dar alguma coisa em troca. Se é que já não deu. Por isso eu digo, o poder ele tem muitos braços. Se você corta um braço, sobram vários outros. E esse braço é substituído por quem? Por alguém do sistema, por alguém que o atual mandante coloque no lugar. Então a nossa luta qual que é? Primeiro, não desistir evidentemente, por mais que eu traga notícias reais. Não desistir. Participar de manifestações, eventos conservadores, porque é um trabalho a conta-gotas. Pode não surtir efeito hoje, pode não surtir efeito semana que vem, mas quem sabe o mês que vem ou o ano que vem. Temos que seguir lutando, denunciando o que sabemos, sempre com a convicção de que está denunciando coisas sérias e com provas. Não adianta jogarmos ao ar aí notícias sem fundamento, sem base, sem prova, principalmente. Por quê? As redes sociais ainda estão nos dando esta chance. Mas pelo que tudo indica, vem coisa feia pela frente. Eles querem calar as redes sociais. Se isso acontecer, a luta será mais difícil. Mas é assim, vida que segue, sempre acreditando que coisas melhores virão, porque, claro, quem decide o nosso futuro é Deus. É nele que nós temos que confiar, certamente. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe os likes. Se não gostaram, lamento, mas eu só trouxe verdades para vocês, nenhuma invenção. Ok? Desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso. Espero encontrá-los em um próximo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.